Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Agora vamos fazer certo, porque se entrar alguém aí da Austrália já vai ser, não, aí já vai ser de madrugada, né? Daí já vai estar de manhã também. Bem-vindas, meninas, para mais um Biblioterapia. Essa reunião está sendo gravada, tá bom? Dê o joinha aí para vocês, que sabem que está sendo gravada. Depois vai ficar disponível lá no YouTube, para quem não pôde assistir hoje e puder, quiser, né, mandar para alguém, pode estar mandando ou assistir, enfim, vai estar disponível lá. E também, depois, a Gil hoje está com nós, já agradeço, né, ela, que aceitou de prontidão aí o convite para estar trazendo uma palavra para nós hoje. E após, né, a palavra, aí a gente fica aqui mais um pouquinho para conversar, enfim, você que está aí, quer também no final fazer um pedido de oração, pode colocar depois ali, escrever. E aí a gente fica um pouquinho também para conversar aqui no final, tá? Se você tiver alguma coisa que quiser trazer, enfim, a gente vai estar por aqui. E também depois a gente encerra a gravação. Talvez você tenha alguma coisa que você quer trazer, quer compartilhar, mas não quer que fique gravado, então você espera mais no final, que aí eu desligo a gravação, ali encerra a gravação e aí você pode trazer. Tá bom, meninas? Amém? Amém. Amém. Então vamos lá, passar a palavra para a Gil. Já está com você a palavra, Gil. Seja bem-vinda. Obrigada. Olá, a Val já me apresentou, né? Eu sou Gilmara, mas eu prefiro que me chamem Gil. Acho que é mais... Me acostumei já, né, com Gil. A princípio me chamavam sempre... Na infância me chamavam sempre de Mara. Aí depois comecei, que eu namorei com meu marido, mudou, ele começou a chamar Gil, pronto, aí ficou Gil. E moro, como eu falei, né? Moro na Inglaterra, mas sou baiana, do sul da Bahia, casada, tenho 3 filhos, e estou aí, né, nessa mudança, né, que o Senhor tem feito na minha vida, porque quando Ele tem algo para nós, né, Ele faz primeiro em nós, para que através de nós flua, né, da melhor forma, aquilo que Ele tem para cada um de nós, mas primeiro começa em nós. E quando a Val me fez o convite, né, eu falei amém, tudo, porque Deus já vinha colocando no meu coração de que ia chegar o momento de falar sobre o que Ele tá fazendo, do que Ele vem fazendo na minha vida no longo dos últimos anos, né, nessa caminhada. E eu acredito que Deus não faz nada só para você. Ele não faz nada para que fique ali numa caixinha, bonitinho, arrumadinho, já fiz, já estou boa, já estou curada, acabou. Não. Quando ele abre uma ferida, ele quer curar, ele quer mexer para transformar, para cauterizar, e depois da ferida curada, a gente falar da ferida. E tem sido assim na minha vida. Passei por muitos anos sem saber a minha verdadeira identidade, sem saber quem eu era. Se há alguns anos atrás, não digo nem, posso dizer anos atrás, há mais ou menos um ano atrás, se você me perguntasse, Gil, quem é você? Eu não teria resposta. Por quê? Porque a nossa identidade, ela é firmada em Deus, né? Mas, para Deus firmar a identidade dele em nós, a gente tem que saber quem a gente é. Porque quando a gente não sabe quem a gente é levado de forma fácil por todos os lados. Porque se você pega um cachorro e coloca ele bebezinho, né, um filhotinho de cachorro, e você coloca ele para conviver com uma família de gatos, ele vai achar que ele é um gato. Ele vai crescer acreditando que ele é um gato. Só que aí vai chegar um momento que ele vai, né, ter a maturidade e aí vai falar, ué, mas o pelo deles é diferente, eu tenho a minha voz é diferente, por que eu estou aqui, né? Por quê? Que ele foi inserido em um lugar
em que ele perdeu a identidade. E muitas vezes nós vivemos assim, sem identidade. E nisso nós perdemos a nossa missão, que é o nosso chamado como cristãos. Aí quando a gente vem para a parte espiritual, aí a tendência é espiritualizar tudo, porque a gente acaba encontrando algo para afirmar a nossa identidade. Só que ainda não é esse o caminho da sua identidade. E aí, quando a Val me fez o convite, eu orei ao Senhor, né, vim orando, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo para que eu possa transmitir também para as minhas irmãs? Porque de mim não pode fluir nada que não seja através do teu Espírito Santo. E eu estou aqui começando a arrumar mudança, né? E aí coloquei uns louvores, comecei a orar, pedi ao Senhor direcionamento, parei, né, para esse momento. E a palavra que o Senhor me deu foi Apocalipse 2, de 4 a 7. Não sei se vocês estão com a Bíblia aí, mas senão eu vou ler aqui um pouquinho. Apocalipse 2, de 4 a 7. E uma coisa que eu queria pontuar, né, sobre o Apocalipse. Quando eu, na minha fase de junior, adolescente, né, porque eu comecei a ir na igreja muito cedo, porque eu tinha situações assim em casa que eu não gostava de ficar em casa. Por quê? Porque eu sofri abusos na infância, né, então estar em casa para mim não era um ambiente seguro. Então, tudo eu fazia para querer sair de casa. E nisso, Deus usou essa estratégia para me atrair para ele. Por quê? Tinha vizinha, né? Eu ia na missa com ela, tudo para sair de casa, para evitar ficar em casa muito tempo. E depois eu teve umas vizinhas que chegaram que eram cristãs, então eu parei de ir na missa e comecei a ir na igreja cristã com as meninas. E eu me lembro que teve uma gincana, né? Com os juniores, para você escolher um livro da Bíblia e falar sobre ele, né? E decorar os versículos e tal. E aí eu escolhi justamente Apocalipse. Aí quando eu falei, o pessoal, mas já logo Apocalipse, eu acho que eu tinha em média 9, 10 anos, e li Apocalipse todinho, decorei, e eu lembro que eu escrevi nos papelzinhos, né? Entregava às pessoas os versículos que eu achei importante. E por conta disso, os professores que eram os líderes, né, dos juniores, eles viram aquele meu interesse, e eu não tinha uma Bíblia. Aí quando eles perguntaram, eu falei, preciso de uma Bíblia para me ler alguma coisa, porque eu não tenho Bíblia. Você não tem Bíblia e você estudou isso tudo? Eu falei, foi, eu estudei na Bíblia da minha mãe. E aí eles tinham uma livraria, e aí eles falaram, vai lá nessa loja, assim, eu quero te dar um presente, tá bom. Aí, uns 2 dias depois, eu fui lá e eles me presentearam com a minha primeira Bíblia, depois desse estudo, né, que eu fiz do Apocalipse. Se eu não me engano, eu tinha entre 9 e 10 anos de idade. E aí, a palavra que me deu foi justamente em Apocalipse, né? Uma coisa que foi início, né? E agora o Senhor está usando também como um outro início, né? E eu vou ler aqui. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e o moverei do teu lugar, o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Eu não sou uma pregadora, né? Mas eu fiz algumas anotações, e aí eu quero compartilhar, né, com as irmãs o que Deus falou no meu coração, através dessas anotações, de acordo com esse trecho da Bíblia lido, né? E esse trecho é um trecho da carta escrita à igreja de Éfeso. No livro de Apocalipse tem carta a várias igrejas, né?
e essa foi feita a carta de Éfeso, onde Deus adverte os efésios que eles não estão agindo por amor, que a sua prioridade não é mais amar a Deus em primeiro lugar e agir de acordo. Eles agem corretamente, defendendo a verdade, porém não fazem por amor. E o que Deus falou comigo, né, em relação a isso, que primeiramente é em nós, né, para depois sair, fluir de nós. O que Deus me falou foi em relação, né, eu não sei se todas aqui estão estudando, ou já são psicanalistas, ou estão estudando nessa fase aí dos estudos, né? Só para falar, aqui não são todas psicanalistas, não, tá? É um grupo de biblioterapia aberto e também tem pessoas que não são evangélicas, tem católicas, tem pessoas que não são cristãs também, tem várias pessoas que entram, né, assim, aberto o grupo, tá? Então, por isso que eu quis pontuar isso, né, para não ir para essa área só. Porque o conhecimento, às vezes, traz para a gente uma segurança, né? E às vezes a gente acaba banalizando a missão que Deus nos deu. Um exemplo, eu sou mãe em tempo integral, né? No momento eu não trabalho fora, não tenho um trabalho extra, além do meu trabalho, porque ser mãe é um trabalho bem cansativo. E é um trabalho também, né? Mas que muitas vezes ele não é reconhecido. Por quê? Porque quando a gente fala de uma mulher que está em casa, a sociedade colocou ela como uma mulher inútil, né? Ela está em casa, não tem uma profissão, não tem isso. Mas todo trabalho é vão diante do Senhor. E tudo começa dentro de casa. Tudo começa dentro de casa. Para se existir uma boa advogada, primeiro precisou se existir uma boa mãe. Para se existir uma boa psicanalista, primeiro precisou se existir uma boa mãe. Para se ter uma missionária, né, usada por Deus, primeiro precisou existir uma boa mãe. Então, todo trabalho é válido diante de Deus. Mas nós, como mulheres, temos um trabalho ainda mais importante, que é formar um ser humano para a vida, orientar. Deus nos deu essa missão. E o que Deus me colocou no meu coração, né, em relação a... Por que ele diz assim? Temo contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. É quando você deixa de ver aquilo com o amor necessário que Deus te deu, como uma missão. Exemplo, como eu sou mãe em tempo integral, teve um período que eu comecei a ver a maternidade como um peso. Por quê? Porque as pessoas cobravam muito. Você não trabalha? Ah, mas você não trabalha? Era sempre aquilo. Você não trabalha? Você não trabalha? Aí eu falava, não, é porque eu tenho 3 filhos. Aí o peso já passou a ser os meus filhos. Sendo que não deveria ser isso, né? Os filhos não são o peso, os filhos são a missão, né? E quando Deus nos dá uma missão, Ele quer que a gente, mesmo com conhecimento, Ele quer que a gente continue vendo essa missão com amor. Por quê? O amor é o diferencial e o ponto principal para que você desenvolva a missão, não apenas o trabalho. E aí eu anotei aqui também que na primeira parte, que é no versículos 1 e 3 que eu não li, Deus elogia eles, né? A igreja de Éfeso é elogiada por defender a verdade, se preservando de líderes falsos, que eram os nicolaítas, né? Então, muitas vezes a gente está fazendo uma coisa levando para o lado verdadeiro, né? Fazendo o que é correto, mas com a motivação errada. E quando é a motivação errada? É quando você foge da missão que Deus te deu. E por quê? Você pode ser uma advogada, mas se o seu ponto principal, que foi orientar, cuidar e amar vidas, aí você fugiu do primeiro amor.
Se você for um psicanalista e seu foco for só o que Freud falou e não o que a Bíblia diz sobre aquela pessoa, você negou o primeiro amor. Ah, Gil, mas eu não vou ver o que Freud falou. Vai sim, mas toda teoria tem que ter, primeiramente, o amor. Hoje eu vi um vídeo de uma psicanalista, ela falando que estava na sala e com uma paciente, e a paciente teve uma crise de ansiedade, né? De pânico, crise de pânico. E ela disse que fez várias coisas ali para ela se acalmar e não conseguiu. E aí o que o impulso dela foi, ela abraçou ela por trás e conteve ela com o contato. Aí ela disse assim, muitas pessoas vão me julgar, porque eu estou falando isso, que eu fiz isso, que eu peguei nela, que eu abracei, mas no momento que eu abracei ela, ela se acalmou, e ali ela voltou a si. Eu já tive uma crise de pânico, eu sei como é. Nessa crise que eu tive, eu quase me joguei pela janela, dado ao desespero que a gente fica. Então, uma das coisas que me leva a querer cuidar da alma humana é isso, é que muitas coisas que eu passei, quando você identifica, você tem o quê? Amor. O olhar é diferente. Quando você passou pela situação, o olhar é diferente, né? E aí ela disse assim, mas, eu até anotei a frase que ela disse, se você está a serviço da alma humana, a gente precisa ser gente cuidando de gente. Estude conceitos, conheça todas as teorias, mas quando tiver uma alma humana, seja também uma alma humana. E isso tem falado muito ao meu coração, né? Outro dia também eu vi um caso de uma juíza, que ela julgou uma causa que uma mãe, não justificando um assassinato, mas ela matou um companheiro que ela pegou no ato de estuprando a filha. E aquela juíza anulou a sentença da mãe, né? Então, isso é julgar com amor, porque de acordo com a lei, ela deveria ser punida, mas de acordo com uma ótica da situação e vendo com amor o ato dela, ela foi liberada, não foi condenada. E assim é Deus com nossas vidas. Quando Ele coloca algo em nossas mãos, quando Ele coloca algo em sua mão, Ele quer que a gente olhe aquilo com amor, primeiramente. Porque o amor ágape, né, é aquele amor que é um amor de escolha, ou seja, fazer a escolha de fazer algo que está no melhor interesse da outra pessoa, não no meu. E esse amor, Deus cita, né, quando ele compara o amor de mãe com o amor dele. O amor de mãe é comparado com o amor de Deus, tamanho sublime é o amor. Claro, a gente sabe que tem mães e mães, né? Mas Deus comparou esse amor porque ele viu como uma coisa rara, né? E quando nos disponibilizamos a fazer algo tão delicado, que é cuidar de vidas, que é formar uma vida, que seja costurar, seja, não sei a profissão de quem está aqui, que seja cuidar de uma loja, tudo isso pode ser feito com amor, para que outros frutos sejam feitos, outros frutos sejam vistos através do amor. Eu tenho uma menina que fazia minhas unhas da mão. Por muito tempo, eu não me cuidava, fiquei muitos anos numa depressão e em negação da situação de ter a depressão, né? Porque na minha cabeça, um cristão não podia passar pela depressão, né? Porque foi ensinado que você tem que ter fé, você tem que ir para a igreja, você tem que orar, que nada, repreende essa tristeza, repreende isso, repreende aquilo. Só que foi através de reconhecendo essa dor, essa tristeza, que Deus me curou e tem me usado para cuidar de outras vidas. Então, às vezes, quando a gente nega algo que Deus está nos expondo, a gente pode estar atrapalhando a missão que Deus está nos dando. A gente pode estar
não entrando no caminho que Deus quer que a gente percorra para ser bênção na vida das outras pessoas, né? E aí teve outra coisa que eu coloquei aqui também, Jesus. Eu fui buscar adjetivos, né, falando sobre Jesus. E os adjetivos que eu encontrei, de que Isaías falou sobre Jesus, para descrever, Jesus foi dito, né, como homem de dores, desprezado, rejeitado, homem que sabe o que é padecer, conhecedor da aflição. Isaías falou isso sobre Jesus em Isaías 53, de 3 a 11. E aí eu vim entender por que Jesus precisou vir passar por tudo isso para entender o que é a dor. Por que eu falo tanto da dor? Porque foi aquilo que moveu, né, o trabalhar de Deus na minha vida, curar as dores que eu tinha. Então, o movimento de curar as minhas dores me aproximou de Deus, e hoje tem sido, eu vejo, né, como a missão que Deus tem me dado. Estou sendo curada de dores e estou me disponibilizando a Deus para ajudar outras pessoas a curar suas dores. Mas nisso, eu não posso me esquecer da missão e do amor ágape que Deus colocou em mim para olhar o outro de uma forma diferente. Ontem eu recebi uma ligação de uma amiga, né? E ela falou assim, Gil, eu queria pedir um conselho e tal. O que foi que aconteceu? Ela falou, a namorada do filho dela tentou suicídio, né? Tomou remédio, e aqui na Inglaterra mesmo. E aí passou a madrugada no hospital, teve que fazer lavagem, tudo. Aí essa amiga me ligou perguntando como é que ela fazia agora para lidar com a menina, o que é que tinha que fazer. E aí eu expliquei a ela, falei algumas coisas, me disponibilizei, eu falei, olha, eu não sou, vocês sabem, eu não sou psicanalista, não sou, estou aí estudando, mas no que eu puder ajudar, estou à disposição. E depois que eu conversei com ela, expliquei tudo e me disponibilizei, aí eu vim entender, né? Eu falei, Senhor, se ela não soubesse de tudo que eu passei, se ela não conhecesse que eu já passei pela dor, ela não viria me procurar para uma ajuda nesse sentido. Ela poderia procurar outras pessoas que não iam ter o entendimento que eu tenho da dor que a menina pode estar sentindo, né? E aí ela disse, mas eu falei, mas ela chegou a falar alguma coisa? Aí ela falou, não falou nada. Eu falei, não insiste para ela falar nada agora, dá o tempo dela. E ali dei a orientação que eu achei válida, porque quando eu passei por uma situação parecida, eu não queria que ninguém me perguntasse nada. E aí o quê? O conhecimento da causa faz eu ter a ferramenta certa para lidar com a pessoa, né? É igual uma costureira. Se você chegar com uma roupa rasgada ou descosturada, ela vai saber direitinho onde é que ela tem que pegar para poder consertar aquilo. Agora, se você chegar com uma pessoa que não sabe nem como é uma agulha, ela não vai saber resolver. Então, a nossa missão, quando Deus nos entrega uma missão, Ele nos dá também as ferramentas, mas uma das principais é o amor. O amor. Porque o amor vai nos fazer olhar de forma diferente aquela situação. Ah, mas tem a ética? Tem. Quantas vezes a gente sentou na cadeira de uma manicure e falou ali com uma pessoa que não tem conhecimento de nenhum, mas só o fato de você falar, desabafar, às vezes chora, você saiu dali aliviada. Então, muitas vezes, estar ali fazendo as unhas de alguém também é uma missão que você vai ser ouvida, vai ser acolhida, né? Às vezes, eu tive um café, né, aqui na Inglaterra. Foi pouco tempo, mas tive. E quantas pessoas, às vezes, chegou no meu café, às vezes, já acolhi mulheres lá, chegaram mesmo em crise de ansiedade, eu subi, consegui acalmar. Outras famílias, tinha acabado de separar do marido, desespero. E eu estava ali servindo um café, mas também eu fui um ombro.
fui também uma ouvinte. Por quê? Porque ali existia o amor, ali na missão, né? Independente de onde eu estava, o amor na missão estava ali, né? E aí, mais uma coisinha que eu anotei aqui. Negar as dores pode estar atrapalhando o direcionamento e missão de Deus para a sua vida. Quando negamos algo, estamos rejeitando, e quando rejeitamos, não aprendemos o que Deus quer nos ensinar para ter a compaixão necessária para o acolhimento. Nem todo chamado acontece no púlpito. Alguns acontecem em casa, no salão de beleza, na sala de atendimento. E aí você entrega cuidado e cura nos seus atendimentos, independente de onde você esteja. O conhecimento é importante, porém, a teoria não pode ser superior ao acolhimento. E aí eu pergunto, né? Qual tem sido a sua causa? Você morreria por ela? Deus te deu uma missão. Quanto você tem se empenhado para que essa missão seja colocada em prática da melhor forma possível? Independente da teoria, né? Claro, a teoria em alguns pontos é necessária. Um médico cardiologista, ele não pode fazer uma cirurgia se ele não tiver a teoria, porque na prática ele não vai conseguir colocar ali se ele não tiver a teoria, né? Se ele não tiver estudado. E aí, isso, a Helenice voltou aqui, o amor tudo sofre, tudo crê, que o 1 Coríntios 13, exemplifica tudo sobre o amor ágape, né? Sobre o amor ágape. Porque hoje em dia no mundo está tão escasso, que hoje em dia o julgamento está grande, né? As pessoas acham, não, é do jeito que eu tenho que falar, e é do jeito que eu sei, e acabou. E não há amor. E aí Jesus quer que nós nos voltemos para o nosso primeiro amor. Aí, quando a gente fala isso, a gente pensa que é só em relação a se voltar para Deus. Não. Pode ser que você olhar para isso, olhar para a alma do outro com compaixão. Quando essa menina me falou ontem dessa moça, e eu tive com essa moça no sábado, conheci ela, né? No sábado, abracei, falei, mas não imaginei que no domingo ela iria fazer uma situação dessa, né? Por quê? Aí eu falei com ela assim, com a minha amiga, né? Não questiona ela nada, na hora certa, ela vai falar o que é que está doendo tanto que fez ela querer desistir de estar aqui. Aí ela falou assim, ela disse que eram umas dívidas, não sei o que. Eu falei, não, uma atitude dessa está muito além de uma dívida. Isso não foi por uma dívida. Mas agora não é o momento de perguntar isso a ela. É o momento de disponibilizar o acolhimento necessário que ela precisa. E ela falou assim, mas eu não entendo, ela é filha de pastor. Aí eu falei, eu não falei com ela, né, mas baseado no que Deus me colocou aqui muitas vezes, o pai dela, não querendo julgar, né, mas o pai dela é um bom pastor, mas não é um bom pai, né, porque o bom pai proporciona tudo ali para que a filha tenha segurança. Se essa filha está insegura, querendo deixar de viver, o pai faltou em algum momento, né? Mas aí, isso é o conhecimento, né, que traz esse entendimento, mas às vezes ele não tem esse entendimento ainda. Então, minhas irmãs, nervosa, mas quis colocar para vocês o que Deus falou em mim, comigo primeiro, né, e transmitir para vocês sobre o amor ágape, em tudo que vocês estiverem fazendo. Sendo psicanalista, sendo cabeleireira, sendo costureira, sendo várias profissões aí que tem, aí se eu vou falando aqui, né, sendo, como diz aqui, sendo clean, né, que é pessoas que fazem a limpeza, sendo mãe, né, sendo filha, sendo esposa, em todos os pontos a gente pode se achegar de forma diferente. E aí as pessoas conhecerem Deus através de nós, porque muitas vezes a gente quer falar, mas nas atitudes não é diferente. E aí você não
mostra Deus, você só fala de Deus, né? E falar só, muitas vezes, você não vai ser ouvido. Tanto que a Bíblia tem uma passagem que fala assim, que sejam ganhos os maridos sem uma palavra, né? Isso fala sobre os maridos, mas muitas vezes são os filhos que vê você na igreja todos os dias, mas não vê a mulher de Deus dentro de casa. Assim como eu já fui muitas vezes, de estar seguindo a liturgia da igreja, ensaio de louvor, ensaio de não sei o quê, culto de jovens, e meus filhos não tinham o cuidado que a mãe precisava dar, né? E aí, é isso que eu queria deixar com vocês nessa tarde. Ai, que palavra abençoada. Muito gostoso te ouvir, né, Lenice? Colocou ali, que bom. Te ouvir, deixa eu ler aqui. Pessoal, eu não fico lendo, porque senão quem está falando, gente, é gostoso a gente colocar aqui, mas quem está falando fica, às vezes, meio que se perde, né? Porque quer ler, quer ver o que está aqui e acaba desconcentrando ali, né? Algumas pessoas aqui colocaram, né? A Luciana falou que é mãe em tempo integral e agora com os 48 anos está a caminho da formação. Eu ontem mesmo fui desrespeitado por uma colega da turma que me disse que eu posso fazer ir atrás de matérias do trabalho porque tenho mais tempo. Só porque está em casa tem mais. Aí é que tem menos, né? É isso, a Helenice, né, colocou, que foi o que a Gil leu aquela hora, né, 1 Coríntios aqui, que o amor tudo suporta, né, tudo sofre, tudo espera, tal. Eliane falou que está agradecendo a Helenice, né, que encontrou ela aqui na biblioterapia, através, e aí a Helenice atendeu, né, a Eliane, e ela está aqui agradecendo, e a Helenice falou que essa é a missão, né, do grupo, umas pelas outras, e é isso mesmo. Muitas vezes nós precisamos de atitude, né? Não é só também do muito o falar, né? Que é o que a Gilmar acabou de trazer aí. As pessoas conseguem ganhar muito mais vidas para Jesus ou ajudar muito mais com atitudes do que palavras, né? Que adianta? A gente sabe que sim, nós precisamos, isso aí já é obrigação mesmo, orar pelo próximo, né? Orar, né? Mas tem muitas questões, muitas coisas que nós também precisamos ter um movimento, né? Uma ação. Deixa eu ver aqui, alguém colocou uma coisa aqui. A Joima, né, falou que ela chegou tarde, mas gostou muito de participar da reunião. Que bom. Que bom. Toda quarta-feira a gente está aqui, no mesmo horário, quarta-feira às 10, né? Horário de Brasília. Isso é muito bom. Compartilhar aqui uma palavra. Tem alguém aqui que traz uma palavra abençoada. E também achei muito interessante quando você começou aí, né, Gil, falando sobre que foi o livro que você começou a estudar, que geralmente ninguém nem gosta muito de ir para esse livro, né? Às vezes até fica protelando para não ler. E você começa por ele, e aí você falou que daí hoje veio ele para você trazer, né? E aí, quando você falava isso, eu via você saindo e subindo um degrau mais alto. Deus te elevando. Então, foi aonde tudo começou, mas está fazendo-se novas, né? Novas coisas agora. Então, a gente percebe que é mesmo o Senhor te levando para um outro patamar. E o voo apenas começou, né? Amém. A decolagem. Amém. Então, eu creio que vai muito além, né? Muito além. Amém. E o Senhor forjando, né? Porque, como também você trouxe aqui, nós sabemos que quando você vivencia algo, você fala com propriedade. Uhum. Então, embora muitas vezes é tão difícil para nós passarmos por algumas situações de dor, ninguém quer passar por uma traição. Ninguém quer passar por um câncer. Não é verdade? Ninguém quer passar por muitas coisas, às vezes até uma unha inflamada. Quem é que quer? A gente está aqui só para, né? Tudo que é bom a gente está lá, recebe. Até no culto, quem é crente, né? Que é evangélico, que vai, sabe que
na igreja, quando vem uma palavra mais dura, você está falando de prosperidade, de bênção, que todo mundo levanta a mão, né? Glória a Deus, aleluia! Mas e quando vem a palavra dura? Arrependimento, né? Quando vem o Apocalipse. Aí, às vezes, a pessoa fica assim, ó, cara de ué, né? Olhando para o outro lado, levanta, vai no banheiro, porque é um confronto, né? Mas é a hora, né, da correção que o papai tem e trouxe para nós hoje, essa palavra de correção mesmo, né? De arrependimento, porque e um propósito, né? O arrependimento e voltar para o centro. Se está desviando, se o papai colocou aqui, é porque é para ir por aqui. Para de querer para o outro lado, né? Para de desviar do caminho. Não, é aqui, é aqui. É aqui que ele nos quer, né? Aqui que ele te quer e é para esse lugar que ele chamou. Então, que nós possamos ter esse entendimento, né? De estarmos nesse lugar, porque lá na frente tudo vai fazer sentido, Deus é intencional e nada acontece por acaso. Tudo faz parte de um plano, de um grande plano. A dor que você vivencia hoje vai ser a alegria de amanhã e que vai levantar muitas vidas. Amém? Não é verdade, meninos? Quem tem pedido de oração e quiser colocar aqui no chat, né, para a gente poder orar e daí encerrar a gravação, e aí tem uns minutinhos aí para também compartilhar. Enquanto vai escrevendo aqui a pedido de oração, se alguém quiser falar alguma coisa, tá? Pode levantar a mãozinha aí. Quem quiser compartilhar alguma coisa sobre a palavra de hoje. A Elisângela falou, pela manhã, ela leu o devocional da Mulher que Ora 30 dias, e foi sobre isso que você falou, que é você, Gil, no caso, e que é um questionamento no que decidi na minha questão do trabalho. Eli, que o chamado de cada pessoa está firmado no amor, e pedi para Deus me confirmar o que ele espera que eu faça. Obrigada pela mensagem de hoje. E ele confirma mesmo, né, gente? Oi, irmãs, paz do Senhor. Eu estou aguardando para fazer uma consulta e minha filha meteu a mão no meu fone. Eu estava aqui com o telefone no ouvidinho para poder ouvir vocês. Aí eu vim aqui para um local mais calmo para poder dar minha contribuição em relação ao tema, né? Nesses dias mesmo, Deus estava falando comigo em relação a Jael, que fala sobre o seu esposo, na época lá de Juízes, né? Convivia, era da circunvizinhança ali de Débora, como juízes, sacerdotisa, e tudo. Jael era uma dona de casa. Já era uma estendedora de tendas. Então, a gente levando isso para hoje em dia, na contramão do que a sociedade quer estabelecer, né, a luta do feminismo contra o patriarcado, né, que a irmã, falando sobre a psicanálise, Freud trata muito bem disso, falando sobre a omissão paterna, onde os homens deixaram de cumprir os seus papéis, e o que acarreta isso na vida dos filhos, né, e principalmente na vida da filha menina. E aí a mulher, por estar mal resolvida, porque não teve um pai amoroso presente, e entre N motivos, trabalhar demais, e enfim, muitos assumiam dupla personalidade, dois relacionamentos extras. Não estou aqui para julgar essa questão. A questão é que a sociedade quer normalizar um serviço para a mulher, como se o serviço de casa não fosse um serviço, né? E quando ontem, na reunião ali de entrega, que hoje é a entrega da terceira etapa do projeto que nós estamos fazendo, projeto de extensão, ou seja, você leva para a sociedade, você vê a demanda, você faz o projeto, você entrega de volta e depois você dá a devolutiva para a universidade. E eu trabalhei muito, eu fui atropelada, vão fazer 70 dias. Eu estou com sequelas no meu joelho há 70 dias, eu sinto dores há 70 dias, e nada disso me para. Eu tenho minhas funções na casa, sim, eu ainda sou mãe em tempo integral, eu tenho uma filha ainda com 17 anos, na idade super desafiadora,
E na minha casa é Deus quem governa, não tem outro homem. Eu sou solteira, sou divorciada, na verdade, do pai deles há 9 anos. Há 9 anos eu assumo dupla personalidade, dupla função, não dupla personalidade, dupla função de pai e mãe, sendo que nós não fomos talhadas nem forjadas para isso. E Jael, ela estava ali fazendo seu serviço de casa, né, sendo uma submissa ao seu esposo, mas ela viu uma oportunidade, né, onde Císara estava cansado da batalha e tudo, chega ali, e aí ela vai, né, e o inimigo, né, o estudo que eu fiz em relação a isso, assim, o inimigo, ele entra na tenda dela, ele não foi convidado, né, ele entra na tenda dela, ela o aceita ali, mas ela fala, aqui não é lugar dele. Aí ele ainda chega dando ordens, me dá um copo de água. Ela fala, peraí, aqui é minha casa, eu que dou as regras. Ela vai e dá um copo de leite. Cobre ele, deixa ele no cantinho, ele se sente aconchegado, né? Porque o inimigo, quando entra nas nossas casas por alguma legalidade, ele se acha aconchegado, ele se acha no direito de ficar dando ordens, e aí ela vai pegar uma estaca, ou seja, ela pega aquele instrumento que ela já está acostumada a lidar dentro da tenda, levando para os nossos dias dentro das nossas casas, e ela obtém a vitória. Porque ela não se precipitou, ela não fez papel de homem, ela não estava competindo com o homem, mas ela viu a oportunidade que veio até ela. E aí, quando ontem eu ouvi essa, né, uma mulher que teve oportunidades diferentes da minha, que tem uma idade próxima da minha, acho que ela é 8 anos mais nova do que eu, mas não é uma menina nova. E outra coisa, nós estamos fazendo psicologia, como é que a gente não vai ser empático? Como é que a gente não vai ser acolhedor se é esse o material que a gente vai ter que usar no nosso dia a dia, nas nossas ferramentas da nossa profissão? Aí ela vai e me diz, eu falei, não, isso aqui foi eu que fiz, eu fui em tal lugar, eu fiz essa pesquisa, eu peguei tal coisa, eu fiz isso aqui. Ah, você fez porque você tem mais tempo, você tinha que fazer. Eu não podia sair do meu trabalho para fazer. Você tinha tempo, você podia fazer. Aí aquilo já me deixou mal, porque na segunda-feira eu tive um diagnóstico, estou fazendo check-up de saúde, tive um diagnóstico, não é assustador, nem é algo muito alarmante, mas eu estou com mioma, né? Coisa que há 3 anos atrás eu não tinha. E aí eu já estava fragilizada por isso, porque até você passar pelo processo de aceitação, né? Piaget, ele fala muito sobre isso. Você adapta, você adequa, e aí depois você se acostuma com aquilo. Qualquer informação nova, isso Piaget e Vygotsky, eles tratam muito sobre desenvolvimento da infância e da adolescência. Então, primeiro você tem que aceitar, depois você adequa aquela informação para depois você normalizar aquilo, você seguir com aquilo, uma informação nova na sua vida. E ela não sabia o gatilho que ela tinha aberto. Passei a noite mal, acordei cabisbaixa, mas por quê? Porque lá no grupo da pastora Rosana, eu estou no propósito. Hoje é meu 3º dia de jejum, meu 3º dia de leitura da palavra consecutivo para a honra e a glória do nome do Senhor, que eu não estava conseguindo fazer, exatamente por estar acumulando muitas funções. Né? Então, eu falei, gente, eu não trabalhei fora, eu não estudei, porque o meu ex-marido, fomos casados por 19 anos, me proibia de estudar e de trabalhar. Não foi porque eu quis, eu não sou herdeira, eu não sou patrocinada. Oi? Desculpa te interromper, mas aí depois eu paro a gravação, aí a gente tem um bate-papo aqui. Agora a gente só comenta sobre a palavra mesmo que foi traduzida, tá? Para poder essa gravação só não ficar muito extensa. Sim, tá bom? Tá e ótimo. Aí eu gosto de jogar ela ali só com 1 horinha, para não ficar tão extensa. Ainda tem a oração, mas depois a gente continua aqui, tá? Tudo bem. Aí depois a gente vai continuar. Tá aí agora vamos ver aqui os pedidos de oração. Aí se a Gil puder orar, Gil, pelos pedidos, você pode ir lendo aqui, tá? Porque para lembrar aqui, eu fazer da forma que você achar melhor. Vamos recapitular aqui. Ô, Val, desculpa, acabei de ver aqui, meu marido mandou mensagem, ele tem um problema com o carro, não vai poder buscar minha filha. Aí eu vou ter que sair.
Ah, tá bom, então, não tem problema não, imagina. Tá 3:05, agora são 3. Ele tá com um carro ruim, e aí não vai chegar até. Eu já tinha combinado com ele que eu não ia conseguir, para ele ir. Ele mandou mensagem agora, falando. Acontece, né? Pois é. Amém, a gente agradece muito, viu? Desculpa. O seu tempo aqui conosco. Amém. Deixa eu ver aqui todos os pedidos, peraí. Joilma, acho que é a última que coloco aqui, precisando de mulher, corretora de imóveis. Joilma, então, tipo um direcionamento, né? Por um direcionamento. Mais alguém? Então, deixa eu ver se está certo aqui, gente. Oração. Eliane, né? Pediu preparação de serviço para a filha. Helenice pediu pela saúde do esposo e pela amiga, né? Tânia. E o filho, o João Guilherme. Aqui eu não sei quem é que não está o nome. Aqui, eu acho que é Joana. Eu deduzi que era Joana pela que é família. E no final tem Joana aqui. É ou não? É aqui que está com família. No família Calvi. Joana no final, coloquei. Não sei se é isso mesmo, se não for corrigir aqui. Lene. Então a minha interpretação não foi boa, não. É Lene. Paz, bom dia. É a Lene. Sou aqui de São Paulo, mas sou recifense e fui convidada para participar do grupo. Estava ouvindo tudo. Pena que a pastora Gil saiu e ia dizer que essa palavra foi direcionada para mim, totalmente para mim. Porque faz 5 anos que eu saí de Recife, de um divórcio muito conturbado, e quando eu cheguei aqui nessa terra, eu me escondi do propósito que Deus tinha para a minha vida. E essa palavra veio me mostrar que eu tenho que voltar e alargar minhas tendas. Então, eu espero ter outra oportunidade para agradecer a Deus pela vida dela, que ela foi um instrumento de tudo que eu tenho vivido e passado. Então, eu só agradeço. E vou tentar corrigir meu nome, que eu acho que está pelo Google, né, que é Lene Filhas, mas eu vou tentar corrigir para vocês saberem que é Lene, né, e estou amando estar participando com vocês. Amém? Que bom, seja bem-vindo. Depois, quando eu parar a gravação, que eu vou passar também, quem quiser participar do grupo, né? Tem pessoas que entram com convites e não estão no grupo, lá no grupo toda semana a gente tem. Então, é Lene e a Magna, né? Magna Gomes, agradecer a Deus por ter apresentado a você, Valquíria. Amém, amém. Seja bem-vinda, muito bom ter vocês aqui, viu? Lenice, pode fazer essa oração? Posso sim. E tem o seu também, tá vendo? Eu nem lembrei disso, mas é para você orar. O Espírito Santo já tinha falado que eu ia orar mesmo, já estava preparadinha aqui. Né? A conexão, né? Uhum. Vamos lá, vou falar, porque senão depois eu vou me perder nos pedidos, então eu quero só reforçar aqui pelas pessoas que estão pedindo, né? Então, a Eliane está pedindo pela preparação de um serviço para a filha dela. Eu quero pedir pela minha saúde, do meu esposo, pela minha amiga Tânia, que está passando uma luta tremenda, assim, com o João Guilherme. Né? Que pede oração pelas filhas e sobrinhos, Ana e Joana, Vitor e Guilherme. A Joilma, que também está pedindo oração. A Patrícia pede oração por ela, a Elisângela. A Anne pede pelo filho. Acho que são essas, e também pela vida da Valquíria, pela casa dela, né? E está à frente desse trabalho, né? Não só desse, mas de tantos, né, Valquíria? Então, vamos orar, então. Pai, em nome de Jesus. Primeiramente, eu quero agradecer, Senhor, pelo fôlego de vida neste dia, que pudemos ter o privilégio de estarmos aqui reunidos em Teu nome, ouvindo essa palavra vinda do céu. Porque é exatamente isso, né? O propósito pelo qual nós viemos para essa terra foi para que nós aprendêssemos a ser amadas pelo Senhor e que nós possamos servir uns aos outros em amor.
mas também está escrito que os 2 maiores mandamentos é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Eu só posso amar o próximo e amar ao Senhor se eu estiver resolvida comigo mesmo. Muitas vezes queremos que o nosso esposo seja transformado, que o pai, que a mãe, que o outro, enfim, mas muitas vezes esquecemos de olhar para nós, mas que nesta manhã, aí no Brasil, na tarde aqui, nos países, né, que estão participando, que nós possamos olhar cada vez mais para dentro de nós, que nós tenhamos essa sede de buscar a nossa cura, primeiramente através de Deus, através do discernimento do Espírito Santo, sabendo que Jesus é o que cura, que é o que transforma, é o que liberta. Nós realmente não temos esse poder, mas há sim a nossa parte que nós precisamos fazer, que é buscar. Né? O Senhor diz que nós devemos bater a porta, que nós devemos buscar sim. Orar não é só fazer uma mera oração e clamar ali, não ter uma atitude, mas que neste dia, cada uma de nós possamos sim continuar em atitude, porque é necessário haver um movimento. E estar aqui hoje, reunidas nesse grupo, e para você que vai estar assistindo mais tarde, você já está gerando sim um movimento. Você não está aí parada, aguardando que algo aconteça no de repente, não é que Deus não vai fazer, mas Deus, ele quer sim que a nossa parte nós venhamos fazer. E por isso eu te agradeço, Senhor, eu declaro, Senhor, que a vaga de emprego já está assinada e decretada pelo Senhor, ela já aconteceu na vida da filha da Eliane. Quero, Senhor, aqui declarar que sobre a vida dos filhos, que os filhos são herança do Senhor, a geração eleita nesse tempo, é povo escolhido, Pai. Os nossos filhos, eles são do Senhor Jesus. É uma geração que está, Senhor, sendo atacada a cada dia mais, porque Satanás quer impedir que os jovens e que as crianças e os adolescentes continuem a propagar a tua palavra, mas em nome de Jesus, Pai, eu repreendo hoje todo ataque, toda artimanha, que toda arma forjada de Satanás contra a vida dos nossos filhos, contra o casamento, contra as nossas vidas, Pai, que seja dissipado, Senhor das trevas, Pai. Senhor Jesus, que seja cancelado e anulado toda palavra contrária, toda obra contrária, Senhor, tudo aquilo que o inimigo tem investido, Pai, contra a nossa casa e contra a nossa família, eu repreendo agora. Repreendo, Pai, o divórcio, eu repreendo a falta do amor, eu repreendo em nome de Jesus, Pai, tudo aquilo que não vem do Senhor, Pai. Derrama, Pai, da tua graça, do teu amor, da tua bondade, Senhor. Que todas aquelas que colocaram ali, sim, um pedido de oração, possam voltar aqui e contar um testemunho. Não porque nós estamos aqui, que nós somos boas, ou porque nós somos merecedoras, não é por isso, mas é para a honra, glória e louvor do teu santo nome. Porque o Senhor ainda é o Deus que faz milagre, que muda a história, que tira de cativeiro. E por isso, em nome de Jesus, Pai, eu declaro também saúde física, emocional e espiritual sobre a vida de cada uma aqui. E em nome de Jesus, Pai, nos acoberta com teu sangue precioso e curador, Pai. Também, Senhor, eu peço que o teu exército de anjos acampe ao redor das nossas vidas, nos esconde debaixo das nossas asas, esconde a vida da nossa família, Senhor, que o inimigo ele não consiga acessar, que ele não consiga nos ver, Pai. E guarda as nossas vidas e faz a tua vontade e o teu querer. E em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Amém, amém. Vou encerrar, então, para não ficar tão longa aqui a nossa gravação, mas a gente continua aqui, tá? Não precisem sair. Que Deus abençoe cada uma que esteve aqui hoje, que vai, né? Cada um que vai assistir essa gravação. Hoje ficamos aí, então, com mais um episódio, né? Do nosso Biblioterapia, que é o nosso 1%, a nossa contribuição. E que todas vocês tenham um dia abençoado na presença do Pai. E aguardo vocês até a próxima quarta-feira. Você que quer fazer parte desse movimento aí do Biblioterapia e não está no grupo, deixa no comentário aí do YouTube, deixa no comentário aí o seu telefone, ou peça que eu passo para você, tá bom? Deus abençoe.